É possível que o nome de uma pessoa seja apagado do livro da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 19 diz: Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Este versículo é normalmente envolvido no debate sobre a segurança eterna. Será que Apocalipse 22, 19 significa que o nome de uma pessoa, depois de ter sido escrito no livro da vida do Cordeiro, pode em algum momento no futuro ser apagado? Em outras palavras, pode um cristão perder a salvação? Em primeiro lugar, as Escrituras deixam claro que um verdadeiro crente é protegido pelo poder de Deus, selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. E o Filho não perderá nenhum dos que o Pai lhe deu. João capítulo 6, verso 39. O Senhor Jesus Cristo proclamou: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João capítulo 10, versos 28 e 29. A salvação é uma obra de Deus, não nossa. Tito capítulo 3, verso 5. E é o seu poder que nos protege. Se não aos cristãos, então a quem esse alguém de Apocalipse 22, 19 se refere? Em outras palavras, quem talvez queira adicionar ou tirar palavras da Bíblia. Muito provavelmente, esta adulteração da palavra de Deus não seria feita pelos verdadeiros crentes, mas por aqueles que apenas professam ser cristãos e que supõem que seus nomes estejam no livro da vida. De um modo geral, os dois principais grupos que têm tradicionalmente adulterado a revelação são seitas pseudo-cristãs e aqueles que sustentam crenças teológicas muito liberais. Muitas seitas e teólogos liberais reivindicam o nome de Cristo para si, mas não são nascidos de novo, o termo bíblico definitivo para um cristão. A Bíblia cita vários exemplos de pessoas que achavam que eram crentes, mas cuja profissão de fé foi provada como sendo falsa. Em João capítulo 15, Jesus se refere a elas como ramos que não permaneceram nele, a videira verdadeira, e que, portanto, não produziram nenhum fruto. Sabemos que são falsos porque vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus capítulo 7, versos 16 e 20. Por outro lado, os verdadeiros discípulos demonstrarão o fruto do Espírito Santo que reside dentro deles. Gálatas capítulo 5, verso 22. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 22, mestres falsos são cães que retornam ao seu próprio vômito, e a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. O ramo estéril, o cão e o porco são todos símbolos daqueles que professam ter salvação, mas que não podem confiar em nada mais do que em sua própria justiça, pois não possuem a justiça de Cristo que verdadeiramente salva. É duvidoso que aqueles que se arrependeram de seus pecados e nasceram de novo, voluntariamente adulterariam a palavra de Deus de qualquer forma, seja acrescentando ou tirando dela. É claro que reconhecemos que pessoas boas têm tido sinceras diferenças na área da crítica textual. No entanto, pode-se demonstrar que os cultistas e liberais têm repetidamente tanto acrescentado quanto tirado. Assim, podemos entender a advertência de Deus em Apocalipse 22, 19 desta maneira: qualquer um que mexer com essa mensagem crucial vai descobrir que Deus não colocou o seu nome no livro da vida. Será negado acesso à cidade santa e perderá qualquer expectativa de todas as coisas boas que ele promete aos seus santos neste livro. De um ponto de vista puramente lógico, porque o soberano e onisciente Deus, aquele que conhece o fim desde o começo, Isaías 46, verso 10, escreveria um nome no livro da vida, já sabendo que teria de removê-lo quando essa pessoa eventualmente negasse a fé? Além disso, lê essa advertência dentro de seu contexto no parágrafo em que aparece Apocalipse capítulo 22, versos 6 a 19, mostra claramente que Deus permanece consistente. Apenas aqueles que têm dado atenção às suas advertências, arrependeram-se e nasceram de novo, poderão antecipar algo de bom na eternidade. Todos os outros, infelizmente,
Tem um futuro terrível e atemorizante à sua espera. Apocalipse capítulo 3, verso 5, é um outro versículo muito importante para essa questão. O vencedor, jamais apagarei o nome do livro da vida. O vencedor, mencionado nessa carta a Sardes, é o cristão. Compare isso com 1 João capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. O versículo 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja também 1 João capítulo 2, verso 13. Todos os crentes são vencedores por terem a vitória sobre o pecado e a incredulidade do mundo. Algumas pessoas veem em Apocalipse capítulo 3, verso 5, a imagem de Deus com sua caneta em posição pronta para eliminar o nome de qualquer cristão que peque. Eles interpretam algo mais ou menos assim: se você fracassar e não conquistar a vitória, então perderá a sua salvação. Na verdade, apagarei o seu nome do livro da vida. Entretanto, não é isso que o versículo diz. Jesus está dando uma promessa aqui, não uma advertência. As Escrituras nunca dizem que Deus apaga o nome de um crente do livro da vida. Nunca há sequer um aviso de quem esteja contemplando fazê-lo. A maravilhosa promessa de Apocalipse 3 e 5 é que Jesus não apagará o nome de ninguém. Falando aos vencedores, todos os remidos pelo sangue de Cristo, Jesus dá a sua palavra de que não apagará os seus nomes. Ele afirma que quando o nome se encontra no livro, então está lá para sempre. Isso é baseado na fidelidade de Deus. A promessa de Apocalipse capítulo 3, verso 5, é direcionada aos crentes, os quais estão seguros na sua salvação. Em contraste, o aviso de Apocalipse 22, 19, é direcionada aos incrédulos, os quais, ao invés de direcionarem seus corações para Deus, tentam mudar a palavra de Deus para servir os seus propósitos.